Você acompanha agora a meditação da Palavra do Senhor com o Padre João Carlos. E neste domingo, dia 23 de junho, 12º domingo do tempo comum, eu estou lhe trazendo a Palavra de Deus para abençoar o seu dia. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que vocês são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Marcos 4, versículo 40. Quem é que não tem problemas na vida? Me diga. Qual é a vida que não tem sofrimento, crises, desencontros? Pois é, todo mundo tem a sua tempestade. Aliás, muitas tempestades. As coisas vão andando bem, tudo em ordem. De repente, um problema, uma turbulência. Na história dos discípulos de Jesus, eles estão na barca em pleno mar da Galileia. De repente, vento forte, ondas revoltas, tempestade no mar. E o pessoal ficou com muito medo, porque o barco estava afundando. Era gente experiente no mar, mas a coisa estava ficando feia. Jesus estava dormindo no barco. Eles o acordaram pedindo ajuda. Jesus acalmou o vento e o mar. Mas também reclamou que eles tivessem uma fé tão fraca. Essa história do Evangelho pode responder a uma inquietante pergunta: como é que a gente faz para vencer uma tempestade? Eles, naquela situação limite, a tempestade no mar, tiveram uma profunda experiência de Deus. Viram de perto a sua atuação salvadora. Admiraram-se com aquele homem a quem o vento e o mar obedecem. Em Jesus, eles viram o próprio Deus agindo para salvá-los. Como é que se faz para vencer a tempestade? A história dos discípulos dá a resposta em 3 tempos. Primeiro, tenha Jesus no seu barco. Tenha Jesus no seu barco. O barco é uma representação da sua vida, do seu casamento, de sua profissão, de sua comunidade. Aliás, no Evangelho, a barca de Pedro é a própria igreja singrando os mares do mundo. É uma representação da igreja missionária. Se Jesus não estiver no barco, a coisa fica mais difícil, ou mesmo sem solução. É preciso que Jesus esteja presente em sua vida, em sua profissão, em sua família. Às vezes pode até parecer que ele esteja ausente. Na história dos discípulos, ele estava dormindo no barco. Então, tenha Jesus no seu barco. A segunda pista também está no texto. Os discípulos acordaram Jesus e pediram que os salvasse. A segunda pista é essa: recorra ao Senhor pela oração. Recorra ao Senhor pela oração. Deus já sabe do que nós precisamos, mas precisamos pedir. É uma forma de afirmar nossa dependência dele, nossa confiança. Então recorra a Jesus pela oração. Pede quem precisa e confia. É claro que a oração não é só na hora da necessidade, mas também nela. Na tempestade, recorra a Jesus, reze. A terceira pista é a seguinte: mantenha uma atitude de fé e de confiança em Deus. Mantenha uma atitude de fé e de confiança em Deus. Jesus achou que os discípulos, pelo desespero que demonstraram, tinham uma fé ainda fraca. Especialmente nessas horas é preciso ter uma atitude de fé e de confiança em Deus. A fé nos dá serenidade nas horas difíceis, tranquilidade para enfrentar os problemas sem desespero. Vamos guardar a mensagem.
A cena da tempestade no mar da Galileia é especialmente uma representação das crises que se abateram na comunidade de Jesus. A primeira grande crise foi, com certeza, a morte dele, executado como malfeitor. Talvez seja por isso que nessa cena ele apareça dormindo na parte de trás da barca. Os discípulos precisam de mais fé para não deixar que o medo os desoriente e os leve ao desespero. As crises estão sempre presentes em nossa vida. Assim você pode aprender nessa passagem como enfrentar e vencer uma tempestade. Primeiro, tenha Jesus no seu barco. Segundo, recorra ao Senhor pela oração. Terceiro, mantenha sempre uma atitude de fé e de confiança em Deus. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que vocês são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Marcos 4, versículo 40. Cinco segundos para você falar com Deus. Senhor Jesus, deves ter acordado assustado com aquela gritaria de desespero dos teus discípulos. Tu te levantaste e deste ordem ao mar e ao vento para se acalmarem. Neste teu levantar-se, vemos claramente a imagem da tua ressurreição. Na tua ressurreição, nós temos a garantia da vitória em nossas lutas e em todas as crises em que vivemos em família, na igreja ou em sociedade. Aumenta, Senhor, a nossa fé para enfrentarmos e vencermos contigo todas as tempestades. Seja bendito o teu santo nome, hoje e sempre. Amém. E agora, por favor, incline um pouco a sua cabeça para receber a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. Amém. O Senhor tenha misericórdia de ti. Amém. O Senhor te dê saúde e paz. E te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos viver a palavra. Em sua oração pessoal, repasse com o Senhor alguma crise pela qual você tenha passado. Até amanhã, se Deus quiser. Toda tempestade eu vou vencer, todas as tormentas superar, pois quem manda o vento serenar e diz pro mar revolto se aquietar, é o Senhor que acalma o mar, é o Senhor que acalma o mar. E esse Senhor é meu amigo e está comigo, seja onde for. E esse Senhor é meu amigo e está comigo, é o meu Salvador.